Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Senhoras e senhores, está no ar Fonte Cristalina, um programa de estudo da codificação, com perguntas e respostas, entrevistas, canal direto através de nosso WhatsApp 012 99 613 2114. Esclareça suas dúvidas. Uma realização Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos. E está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição 580, salas 3 e 4, Centro, Ubatuba. Dica de saúde. Os calmantes podem aumentar o efeito dos outros medicamentos, como os analgésicos. Sua associação com bebidas alcoólicas é extremamente perigosa, podendo em alguns casos ser fatal. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. É uma alegria todos os sábados, né, onde estamos aqui reunidos em nome do Cristo, para mais um Fonte Cristalina. E vamos dando boa noite aí para nossa irmã Ione, para Lilian, para Cacarmo, para Miriam Nunes, para o André Luiz, que também entrou, e para todos esses nossos ouvintes que estão sintonizados conosco através da nossa rádio Sementes da Boa Nova e também através do nosso canal do Facebook. Provavelmente a semana que vem vamos estar também transmitindo simultaneamente para o outro canal que nós temos, que é do YouTube. Mas, a princípio, apenas algumas questões técnicas aí para resolver, mas estamos já juntos, né? Através do Facebook e através da nossa rádio. Então vamos ainda cumprimentando aí mais a Rosemary que entrou, o Cid lá de Paraty, sempre conosco, né? Sempre prestigiando a gente. Um abraço aí, meu irmão. E vamos lembrando a todos, né, que tivemos no início do mês o lançamento do livro A Abadia de Aragoça, né, do nosso irmão Metelo, que é um livro que trata sobre a história da Espanha na época dos grandes descobrimentos, né? E onde estavam ali os reis católicos. É uma história bem emocionante. Então não percam a oportunidade aí de também nos auxiliar adquirindo aí o Abadia de Aragoça. Quem quiser adquirir é só entrar no nosso site www.sementesdaboanova.org/loja ou fazer o pedido através também do nosso WhatsApp. Quem morar aqui em Ubatuba, é só entrar em contato conosco que a gente faz até o chamado delivery, tá certo? Vamos aproveitando essa oportunidade e da mesma forma vocês também vão nos auxiliando, né? Porque todos os direitos autorais estão reservados para as nossas obras assistenciais, tá certo? Um abraço aí também para a Juliana Soares lá de Ipatinga, Minas Gerais, e para Regina Moedim. Boa noite para vocês, tá certo? Bom, como vocês já devem saber, né, esse programa é um programa exclusivo para o estudo das obras básicas de Kardec, né? Nós estamos aí estudando o Livro dos Espíritos, já estamos mais da metade, estamos na terceira parte das leis morais e provavelmente logo mais vamos estar chegando ao fim. Mas lembrando a todos, né, que na sequência iremos estudar outra obra
de Allan Kardec. Tá? Um abraço aí para a Raíssa, que entrou agora também, para Marilza Bilardi e para o Eduardo Chá, que é aqui meu vizinho aqui do bairro do Perequiaçu. Como vocês estão percebendo, nós não estamos transmitindo do nosso estúdio lá do Centro Espírita Joana de Ângeles, estamos aqui transmitindo da nossa casa, tá certo? Mas vamos em frente. Bom, então continuando aí, né, os nossos estudos, nós vamos hoje a partir da questão 839. Lembrando a todos que quem quiser participar, pode participar através do Facebook aí, ou através do nosso canal do WhatsApp, que é 012 99 613 2114, tá certo? Então Kardec assim pergunta para as entidades venerandas: será repreensível aquele que escandalize com sua crença um outro que não pensa como ele? Essa é uma pergunta importante, né? Porque muitas vezes a gente vê aí determinadas situações em que algumas pessoas querem impor a sua crença sobre nós, né? E aí ele diz assim: isso é faltar com a caridade e atender contra a liberdade de pensamento, né? Então, obviamente, nós, quando iniciamos a nossa jornada dentro da doutrina espírita, muitas vezes nós ficamos maravilhados, né? São tantos ensinamentos, são tantas bênçãos de luzes esclarecedoras, que nós nos tornamos os chamados neófitos. E muito que provavelmente nós tenhamos a vontade de querer passar para as outras pessoas aquilo que vai no âmago da nossa alma, aquela felicidade que a gente está encontrando, aquela alegria, né, de estar ali diante de tantas revelações, de tantas informações que nos trazem um conforto na alma. E muitas vezes a gente até força a barra, né, querendo passar aí tudo isso que está dentro de nosso coração para outras pessoas. Mas está bem claro aqui, gente, que isso não é uma coisa legal, né? A gente não pode forçar a barra, a gente não pode impor o nosso pensamento, as nossas ideias a outras pessoas. E a gente vê isso muitas vezes, né? Aí na rua, algumas religiões têm esse hábito de sair e tentar convencer as outras pessoas, né? Baseado naquela passagem de Jesus do ide e pregai, né? Realmente o ide e pregai, ele tem a sua importância na medida que haja por parte das pessoas um interesse, né? E esse interesse é sempre natural. Na medida que a gente quer forçar a nossa crença, as nossas ideias, as nossas opiniões, a gente muitas vezes encontra resistência e acaba de alguma forma violentando o pensamento do próximo. Então vamos assim deixar que a coisa role naturalmente, né? Quando alguém eventualmente te pergunte alguma coisa, tem alguma curiosidade, tá aí, gente, essa é a oportunidade de falar a respeito da crença, daquilo que você acredita, daquilo que te trouxe paz interior, né? Então sempre a coisa tem que rolar naturalmente. Na medida que você sentiu ali que aquela pessoa se interessou pela crença, então vamos lá, naquela hora ali é a hora da gente falar. Porque se a pessoa não tiver interessada, né, e a gente tentar de alguma forma querer impor, a coisa não vai dar certo. Então a questão está bem clara aqui, né? Ele diz que é atentar contra a liberdade do pensamento, tá certo? Boa noite para Andréia Ferreira, para o Walter Zigrossi, para Mara Vanderlei e para Eugênia Nico, que provavelmente o Jorge está junto, né? Esse casal 20 aí está sempre junto assistindo aí a nossa programação, tá certo? Vamos em frente, né? Vamos para a questão 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices as crenças capazes de causar perturbações à sociedade? E aí a resposta das entidades venerandas. Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. E aí tem um pequeno comentário de Kardec, né? Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretem qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença à liberdade, que ela conserva integral,
Então aí há duas questões que a gente tem que ponderar, né? A primeira delas é que muitas vezes as nossas expressões interiores, a nossa vontade, né, de manifestar a nossa religiosidade exteriormente, muitas vezes isso pode causar um grande constrangimento e violentar, né, vamos dizer assim, o desrespeito para com o nosso próximo. Mas isso não significa, né, que a nossa crença interior de alguma forma se perca nesse sentido, né? Então nós temos que sempre respeitar, né, as crenças alheias e procurar, né, de alguma forma, os momentos propícios para exteriorizarmos as nossas crenças. Geralmente isso acontece, gente, dentro de eventos, né, próprios, né, onde ali há pessoas imbuídas nesses mesmos ideais, nesses mesmos sentimentos. E aí, nada mais louvável, né, que haja as manifestações exteriores das nossas crenças, né? E nesse sentido não há nenhum problema, né? Não há nenhuma forma, né, e que a gente possa sofrer alguma repressão por parte contrária. Então a gente tem que sempre ter o momento certo e a hora certa, né, para nós nos reportarmos e principalmente exteriorizarmos, né, a nossa crença. O que na verdade, a gente for analisar, né, com mais profundidade, a nossa religiosidade não precisa da crença exterior, né, não precisa da manifestação exterior. A gente vê, né, nas passagens do Evangelho muitas vezes o Cristo, né, condenando aqueles que exteriormente se colocam ali, né, fazendo orações, oblações, né, e essa atitude exterior nada significa, né, vamos dizer assim, para a divindade, porque o que é o mais importante é o que está no nosso íntimo, porque Deus sonda a nossa intimidade. Então, em vista disso, nós temos que nos preocupar, né, com os nossos atos interiores, os nossos pensamentos interiores, né? Vamos ver se nós temos aqui alguma pergunta no nosso WhatsApp. Por enquanto não temos nada, né? Também aqui no Face, por enquanto ainda não. Vamos continuando, né? Para 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? E aí a resposta: certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejais convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-lo admitido seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Então aqui, gente, existem determinadas seitas, né, até de cunho mais violento, né, com determinadas práticas, com determinadas situações onde aqueles que a compõem, né, até deliberadamente se impõem com violência para aqueles que não são dos seus ideais. São seitas que trazem cunhos filosóficos de ordem negativa. Então aqui ele está dizendo que é até o nosso dever nós tentarmos convencer e demover esses irmãos que eles estão falsamente sendo conduzidos. Mas ele também deixa bem claro, né, que a forma de se fazer isso é sempre com a brandura, mas principalmente com o exemplo, né? Porque de nada adianta nós tentarmos impor a nossa crença também com a violência, como é feito por eles, né? E aí então estaria se trocando 6 por meia dúzia. Então ele está dizendo aqui que o mais importante é que nós possamos oferecer através do exemplo, através das nossas atitudes brandas, fraternais, como é a crença, vamos dizer assim, que traz melhor condição ao homem. Então, nós sempre dizemos, né, que a melhor religião é aquela que faz mais homens de bem, né? Então, nesse sentido, se a religião, né, que a pessoa
ali adotou, professou, está lhe fazendo bem, está lhe trazendo coisas positivas, está fazendo com que ela se renove, se melhore, dome um vício, né, faça com que ela pense mais fraternalmente, é ótimo, essa é a melhor religião que aquela pessoa pode estar, né? Mas há aquelas que promovem o mal, né? Fazem determinadas circunstâncias que devem ser combatidas. E isso então, né, o Espírito aqui está nos dizendo que nós temos esse dever de fazer isso. Mas sempre que? Com brandura, com serenidade e com fraternidade. Tá? Nós vamos aproveitar agora um momento, né, e vamos colocar aí uma música que a gente já tem colocado de vez em quando, né, de um grupo que está aparecendo, né? Esse grupo é um grupo muito legal, é um grupo que chama Chave de Luz, né? E a gente frequentemente aí está divulgando esse grupo na nossa rádio. Então vamos curtir aí uma música, não saiam, né? Continue aí na nossa programação que daqui a pouquinho a gente volta.
E essa foi a música Chakra, né? O grupo Chave de Luz é composto pela Caitlin Kutch e o Felipe Rico, né? Ela é uma soprano e ele é um tenor, né? Vocês já devem ter percebido aí essa pegada lírica aí que eles têm. Lembrando também o grupo Renascense, então é uma coisa bem legal, tá certo? Vamos curtindo aí, quem quiser saber mais é só entrar lá no site deles, né? www.chavedeluz.com.br. Um abraço aí pro Lamarildo Vendramini, que entrou, para Emi Oliveira e para Maria do Socorro Xavier, né? A minha esposa aí tá curtindo aí a nossa programação. Bom, vamos então continuando, né, para a próxima pergunta, que é a 842. E aí Kardec assim pergunta: por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Pergunta importante essa, né? Interessante. E aí a resposta: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei do amor e na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Veja que interessante aqui, né, gente? É aquela história que é pelo fruto que se reconhece a árvore, né? Então ele já está dizendo aqui que a melhor religião é aquela que vai fazer mais homens de bem e menos hipócritas, né? Então, na verdade, aí é a praticidade, é o que ela traz em termos práticos, né? O que traduz ali a sua doutrina, a sua filosofia em relação à prática, né? E aí, continuando. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então veja, gente, nenhuma religião pode arrostar para si a verdade, né, no tocante que só ela, né, é detentora da verdade. Jeremias já dizia que todos os caminhos levam a Deus, né? E nesse tocante, gente, cada um tem um entendimento, cada um está num nível de compreensão, mas o que é mais importante de tudo isso é o que eu efetivamente realizo na minha prática, né? Porque uma coisa é a teoria, uma coisa é o que a filosofia religiosa impõe, e outra coisa é o que eu vou fazer com essa filosofia religiosa que eu aceito e acredito, né? Se essa filosofia me faz ser um homem melhor, se ela me faz ser um homem de bem, se ela me conduz ao caminho da retidão, então eu estou no caminho certo. E outra coisa importante também, é necessário que a gente aprenda a respeitar as crenças alheias, né? Porque se há um Deus só, na verdade, esse Deus único, né, que já foi lá pregado já há mais de 6.000 anos atrás, né? Se nós formos observar, né, o primeiro dentro da história a pregar o Deus único foi Abraão, não foi isso? E depois nós tivemos Moisés, tivemos o faraó Akenaton, né, que é contemporâneo de Moisés, nos falando do Deus único, né? Então, a designação Deus existe em todas as religiões, né? Alá, Jeová, Elohim, né? Nanderu, como dizem aí os tupi-guaranis, Kinikarau, como se fala aí o povo maia, enfim. Cada religião tem um nome da divindade, mas a divindade é uma para todos, né? Imagina se houvesse um Deus para cada religião, né? Aí ia ser complicado, né? Então esse Deus é um Deus único e cada um o chama e o compreende de uma forma exclusiva. Isso não significa que o meu compreender seja melhor do que o do fulano, né? O que é importante é que o meu realizar seja melhor do que o fulano. Isso é, aquilo que eu pratico de bem em relação ao próximo, isso sim é que tem que ser o melhor. Se a minha religião me faz eu uma pessoa melhor, então eu estou no caminho certo e a religião é a mais certa para mim. Isso é que tem que ficar bem claro, né? Porque se a gente considerar a nossa religião melhor que a do próximo, que só na minha religião é que vai ter a salvação, né?
que só os adeptos da minha doutrina é que terão um local eleito lá no paraíso, então nós estamos colocando Deus na sua mesquinhez, né? E na sua falta de condição de criar criaturas todas fadadas à perfeição, né? Porque nem todos no mundo acreditam no mesmo Deus. Então, se nem todos acreditam no mesmo Deus, isso não significa que as outras pessoas que não acreditam no meu Deus não sejam pessoas boas e que não estejam no caminho do bem, né? Isso precisa ficar muito claro, tá certo? Agora nós vamos aí para os nossos comerciais, né? Lembrando sempre que estamos transmitindo, né, ao vivo para o Facebook, mas também para a nossa programação do rádio, né? E como o rádio não tem imagem, nós sabemos que o rádio tem essa dinâmica, né, da audição. Então, aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, lembre-se que estamos aí nos nossos intervalos comerciais, mas voltaremos logo logo, tá certo? Essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazei, no Fonte Cristalina, um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos. E está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição, 580, salas 3 e 4, Centro, Ubatuba. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar, escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo? Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Então, estamos retornando para o segundo bloco, né, do nosso Fonte Cristalina. E aí, lembrando a todos que nós tivemos aí o lançamento, né, do Abadia de Aragoça, do nosso irmão Metelo, né, o mentor lá da Seja, e tendo como patrona a nossa querida Joana de Ângeles, tá certo? Quem quiser adquirir, como eu já falei, é só entrar no nosso site www.sementesdaboanova.org/loja ou fazer o pedidinho aí através do nosso WhatsApp. Se for morador aqui de Ubatuba, a gente entrega aí pessoalmente, tá certo? E também tivemos o lançamento, o ano passado, do Galienos Augustus, né, que foi o primeiro livro do nosso irmão Metelo. Essa aqui é a história, na verdade, da sua vida, né? Uma das encarnações, duas encarnações importantes que ele teve, e aí ele se revela, né? Quem é essa figura que tanto nos ama e que tanto nos auxilia nessa caminhada. Bom, vamos continuando então, né? Nós paramos na 842 e vamos em frente agora para a 843. Que ele já começa a entrar no tal do livre-arbítrio, né? Que todo mundo fala, o livre-arbítrio, né? Então vamos estudar um pouquinho a respeito do livre-arbítrio, né? Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E aí a resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então tá bem claro aí, né, gente, que ele tem sim a liberdade de decidir, né, de escolher.
se nós formos analisar com mais profundidade essa questão, segundo André Luiz, né, no livro Evolução em Dois Mundos, o homem adquiriu a razão na época, né, do Pleistocênio, o período quaternário, né? Esse momento, vamos dizer assim, sublime da natureza, o homem ali começou o seu processo de auferir escolhas, né? A sua razão estava iniciando. Saía ele, né, do processo da infantilização e começava o seu processo, vamos dizer assim, da sua juventude, né? Começou ele a raciocinar dentro do contexto de decisões, né? E esse contexto de decisões foi o que estabeleceu o seu prosseguir mais rápido ou mais lento, né? Na medida que ele ia escolhendo, né? Escolhendo certo ou errado, começava ele a lhe colher através da lei de causa e efeito, vamos dizer assim, o corolário das suas escolhas. Mas aí vocês podem dizer, mas quando ele estava iniciando, ele não tinha condição de escolher com propriedade. É verdade isso, né? Todavia, como a gente faz com as nossas criancinhas, né? Quando elas escolhem determinadas coisas, quando elas fazem determinadas ações, nós não imputamos a responsabilidade e não temos, né, a cobrança que teríamos se ele já estivesse mais crescido e mais adulto, né? Então é a mesma coisa, né? Quando na sua infância como homem começou-se as suas primeiras escolhas, não era imputado para ele as responsabilidades que hoje é imputado. Todavia era ensinado a ele as melhores escolhas. E a partir do momento que ele foi se esclarecendo e começando a fazer as suas escolhas com mais, vamos dizer assim, conhecimento, e aí então é óbvio que a partir do conhecimento é imputado mais responsabilidade. E por isso que está lá no Evangelho, né, que quem há muito foi dado, muito será cobrado, né? Lembremos sempre disso, gente, né? Todos nós teremos responsabilidades das nossas ações, né? E consequências, né? E se essas ações são pautadas em cima de um conhecimento, então a responsabilidade é maior. Agora, se elas são pautadas em cima de uma ignorância, é óbvio, né, que a divindade sempre tem os chamados atenuantes. Então, em vista disso, como ele está bem dizendo aqui, o homem tem sim a liberdade de pensar, como tem a liberdade de obrar. E sem o livre-arbítrio ele seria uma máquina, tá certo? Boa noite aí para Bianca Santos, que entrou aí também na nossa sala, tá certo? Que Deus te ampare e te proteja. Vamos continuando, né, com a 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? E aí a resposta. A liberdade de agir, desde que haja a vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então aí, gente, é uma questão até lógica, né? Quando o bebê começa o seu processo, né, de engatinhamento, e aí ele já começa a engatinhar e já vê uma tomadinha ali, será que eu boto o dedo na tomada, será que eu não boto, né? Ele já começa o seu processo, vamos dizer assim, de escolhas, né? Será que eu choro mais? Porque se eu chorar mais, eu sei que eu vou ser melhor tratado, né? Que eu vou ser que minha mãe vai vir aqui, vai me dar de mamar, né? Vai limpar aí as minhas necessidades. Então, veja, ele vai começando a descobrir que determinadas atitudes têm respostas. Isso é o iniciar, né, do desenvolvimento das suas escolhas. Mas lembremos sempre que ele é um espírito milenar que antes de reencarnar já carrega uma bagagem, né, mas que agora, obliterado pelas funções fisiológicas ainda incipientes,
ele não tem vazão, ele não consegue, né, mais uma pronta resposta de raciocínio efetivo e, consequentemente, de livre-arbítrio. Mas ele diz aqui que na medida, né, que ele vai se desenvolvendo, né, que a criança vai adquirindo as dificuldades, então ele vai aumentando, né, essa possibilidade de escolher, né? E aí ele diz que, estando seus pensamentos em concordância com a sua idade, né, a criança aplica o livre-arbítrio de acordo de que lhe é necessário. Então a gente também tem que observar que os pensamentos, né, de uma criança, de um adolescente, são muito diversos de quando ele se torna adulto. Consequentemente, também as suas escolhas, né? Porque na medida que a sua fisiologia vai lhe permitindo melhor acesso às suas condições espirituais, então ele vai voltando, né, à sua velha capacidade espiritual que estava ali antes de reencarnar, né? E lembremos sempre, gente, que também antes do espírito reencarnar está ali a melhor possibilidade da condição do chamado livre-arbítrio. Porque antes de reencarnar ele tem toda a condição de escolher o seu chamado projeto reencarnatório, né? Então, na medida que ele está na espiritualidade, ele vai tendo ali um fácil acesso a informações, ele está livre dos filtros da matéria, consegue acessar com mais facilidade, né, o passado, os erros que ele fez, né? Ele se reconhece como realmente ele é ali, sem as máscaras da matéria, e está ali diante também do que ele precisa fazer para se melhorar. Então veja, tendo mais acesso ao passado, tendo mais possibilidade de reconhecer o presente e tendo a possibilidade de olhar para o futuro, então ali está a possibilidade dele traçar o chamado projeto reencarnatório em vistas do que será melhor para ele na próxima reencarnação. Então estamos diante da maior possibilidade de livre-arbítrio que a pessoa pode ter, que é antes de reencarnar. É óbvio que depois que ela reencarna, ela também tem o livre-arbítrio para escolher se ela vai seguir intuitivamente aquilo que ela projetou quando estava na espiritualidade, ou se ela vai tomar outro caminho. E o que geralmente é o que acontece, né? A grande maioria das pessoas acaba esquecendo do seu projeto, né? Um projeto de luz, visando sempre o bem, querendo o melhor da criatura, acabam esquecendo e acabam muitas vezes se comprometendo com escolhas erradas. E que também é permitido para o chamado aprendizado, né? Então, nós temos livre-arbítrio em todo momento. Livre-arbítrio antes de renascer, livre-arbítrio quando a gente reencarna, e para escolher o que é melhor para nós, seja em vida, né? E seja depois que a gente está no plano espiritual, para escolher as melhores e futuras reencarnações. Bom, vamos para a próxima questão, vamos ver se tem algum comentário. Um abraço aí para Emília Pujol, minha querida Emília, que entrou aí agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook, no WhatsApp também não temos nenhum comentário, e vamos em frente, tá? 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo a nascer? E aí a resposta: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com estas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Aí depois ele fala para dar uma olhadinha na questão 361, que a gente vai ver daqui a pouco. Então veja que interessante, né, gente, essa resposta. Que ensinamentos, né, que está sendo dado aqui para nós. Então, nós trazemos, né, quando reencarnamos, as nossas predisposições espirituais, né? Nós trazemos as nossas tendências morais como criaturas eternas que nós somos. Então, por exemplo,
se eu sou uma pessoa maledicente e vou reencarnar, eu vou procurar no meu objetivo reencarnatório tratar essa questão com delicadeza e vou observar determinadas condições para que essa minha maledicência seja trabalhada de maneira que eu consiga vencê-la, tá certo? Então o que acontece? Aí eu reencarno, né? Vai aparecer muitas oportunidades para brotar em mim o que? A maledicência, né? Muitas informações vão vir e falar, pessoas vão vir fofocar no meu ouvido, eu vou ter uma análise de determinadas situações e a vontade já de falá-las de pronto antes de raciocinar. Veja, porque eu já trago o quê? As tendências da maledicência, né? Então eu tenho a língua fácil, né? Eu tenho o verbo rápido na minha boca, né? Eu tenho um olhar para as coisas, geralmente aquele olhar rápido que olha, que não analisa e já vai falando, não é verdade? Então veja, eu trago comigo já o quê? Todas as tendências. Mas isso não significa que eu não vá conseguir resistir, né? E justamente essas situações que eu mesmo me propus a passar são as condições que a vida vai me oferecer para eu domar essa minha má tendência em relação à maledicência, né? Então, nesse sentido, muitas coisas vão aparecer e eu tenho que me esforçar para segurar minha língua, né? Eu tenho que contar até 10, eu tenho que dar uma mordidinha na língua, né? Eu tenho que ter um olhar diferenciado. Então, todas essas questões eu tenho que trabalhar para não ser, vamos dizer assim, recair nas mesmas situações que me levou, né, às quedas do passado. E o que é mais importante aqui, ele diz, né, que não há nenhum arrastamento irresistível, né? Sempre é possível vencer as nossas más tendências. Porque se não fosse, gente, nós estaríamos o quê? Num círculo vicioso de provações, né? Estaríamos constantemente repetindo, né, as coisas porque a gente estava sempre o quê? Caindo, sempre falindo, né? E não é assim. É possível nós irmos vencendo. Muitas vezes a vitória ela é parcial, né? Eu não consigo vencê-la totalmente, mas eu já venço ela, vamos dizer assim, de uma forma diminuta, mas importante, porque numa próxima oportunidade a prova vem mais fácil, né? As dificuldades vêm menores. Então nós contamos com essa possibilidade, por acréscimo de misericórdia divina, com a chamada reencarnação, da gente ir, vamos dizer assim, tentando nos melhorar, e quando a gente consegue melhorar um pouquinho, esse pouquinho vai ser muito importante para a próxima oportunidade. Então nada que a gente consiga, tudo que a gente consegue realizar, fica gravado, né, de uma forma perene em nós, e nós podemos utilizar esses recursos para uma próxima oportunidade, né? E aí ele fala para nós observarmos a questão 361, né? Então vamos dar uma olhadinha na questão 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? E aí a resposta dos espíritos. São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então imaginemos, né, que somos seres milenares e que estamos aí num processo de múltiplas reencarnações. A cada reencarnação eu vou melhorando um pouquinho, né? Se eu sou espírito milenário e já tive múltiplas reencarnações, então significa que desde o início eu já melhorei bastante, né? E quanto mais hoje eu apresentar na minha personalidade, né, qualidades e virtudes, significa que eu já tenho passado nesse processo reencarnatório por muitas provas e vencido, né? Porque quanto melhor eu seja como criatura, significa que as lições eu aprendi melhor. E quanto mais, vamos dizer assim, propenso ao bem, quanto mais ligado nas coisas de luz e fraternidade, mais crescimento espiritual eu adquiri. E o inverso, a recíproca, né? Quanto pior é a criatura, então significa que ele ainda não aprendeu as lições
seja por indolência, por recalcitrância e também, né, pela sua experiência reencarnatória. Nós temos que observar que também há o que? A idade espiritual, né? Se Deus é eterno, significa que ele tem criado de toda eternidade. E se Deus tem criado de toda eternidade, existem irmãos muito mais adiantados que nós, que foram criados desde a eternidade, se a gente pode pensar num tempo, né, da eternidade. Ora, já falamos aqui outras vezes. Segundo a ciência, a Terra tem o quê? 4,6 bilhões de anos, né? Quando ela se destacou da nebulosa do nosso sistema solar e começou o seu processo de formação, isso foi, mais ou menos, segundo os cálculos da ciência, 4,6 bilhões de anos, né? Segundo nos fala Emmanuel, né, na obra A Caminho da Luz, quando o orbe terrestre se destacou da nebulosa solar, né, do nosso sistema solar, era Jesus ali, o seu arquiteto, fazendo esse processo de o quê? De planejamento da Terra. Ora, se ele já estava ali quando o orbe terrestre iniciou seus primeiros, vamos dizer assim, passos rumo à sua destinação, e Jesus que estava coordenando, gente, Jesus já era um espírito puro naquela época. Então veja, Jesus foi criado muito mais tempo antes que nós, não é verdade? Então existe também essa questão do tempo de experiência do espírito em relação à sua criação divina, tá? Um abraço aí para Diva Moreira, que acabou de entrar. Então agora, novamente, gente, nós vamos aí curtir uma música, né? E lembrem-se sempre que estamos aí esperando aí o retorno e não vão embora. Continuem conosco para que possamos estar juntos aí logo logo.
E essa foi a música Deserto na Alma, do grupo Chave de Luz, né? Constituído pela Caitlin Cutch e Felipe Rico. Bom, vamos para a próxima questão, né? Que é a 846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? É inegável que sobre o espírito exerça influência matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Veja só, que ele já está dizendo aqui que é um ponto importante, né? É óbvio que a matéria exerce sobre o espírito uma influência, às vezes, até bem grande, né? E por isso que Jesus dizia que o espírito é cheio de ardor e a carne é fraca, né? E aí ele continua. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Ah, Mário, mas existem mundos em que os corpos são mais, vamos dizer assim, menos materiais do que aqui na Terra? Existe vida fora da Terra? Gente, é uma questão até de bom senso, não é verdade? Se nós olharmos aí para o zimbório celeste, né? Se olharmos para a abóboda celeste, nós vamos observar que há bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de astros e estrelas, né? E que, obviamente, como está lá no Evangelho, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, obviamente, existem outros mundos habitados, cuja, vamos dizer assim, elevação espiritual é bem maior do que a Terra. Como também há muitos outros mundos habitados cuja evolução é menor. E há mundos habitados cuja evolução é igual ou muito semelhante, né? Nesse sentido, há uma sinergia entre os orbes, e nós aqui estamos ainda no chamado planeta de provas e expiações, já no limite, né? Na chamada transição planetária. Então, o nosso orbe, né? Sendo um orbe ainda considerado atrasado, os corpos aqui, gente, são ainda grosseiros, né? E há outros mundos com corpos mais sutis, mas ainda material, né? E ainda outros mundos que já não há mais a necessidade de encarnação, né? E aí então o espírito ali se manifesta na sua essência, né? São os mundos puros ou mundos celestes. Então, se há mundos em que os corpos são mais sutis, é óbvio que esses corpos exercem menos influência no espírito, né? E aí, continuando. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distingue as faculdades morais das intelectuais. Tendo o homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto, e quem lhe o dá não são seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto. Ainda por pior do que este se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. E aí ele fala para a gente dar uma olhada na 367 e as seguintes. Então, apesar, né, do corpo exercer influência, né, sobre o espírito, ele diz que isso não é uma condição que anule as faculdades espirituais, né? Porque, na verdade, as faculdades espirituais é que imporão as tendências em relação ao físico, né? As faculdades intelectuais, elas sempre serão soberanas. Então, quando ele diz que um assassino vai lá e assassina a sua vítima, ele não fez isso porque o seu corpo, né, bruto, de alguma forma, o induziu a isso. O que induziu a isso foi a sua falha moral, a sua brecha moral, né, do seu espírito ainda involuído, inferior, e que se permitiu dar vazão à violência, né? Quando, por exemplo, um estuprador vai lá e estupra uma vítima, ele não faz isso porque o seu corpo o pediu, né? Os seus hormônios, né, o pediu, enfim.
Ele fez isso porque o seu espírito doente o induziu a realizar aquele ato horroroso, né? Então, nunca podemos colocar a culpa na matéria em relação às ações do espírito. Ao contrário, né? É o espírito que se impõe sobre a matéria, apesar da matéria exercer influência sobre o espírito. É preciso ficar bem claro isso, gente, né? Então, vamos pegar um exemplo prático para a gente observar isso. Quando estamos com dor, né? Uma dor de média para alta, né? Isso causa um constrangimento, um abatimento espiritual muito grande. E geralmente esses processos de dor estão associados com o quê? Quadros depressivos, né? Porque na medida que a pessoa está tendo dores insistentes, dores agudas, né? Dores constantes, isso vai minando o seu estado de espírito. E aí muitas vezes ela entra numa depressão, né? Então, nesse sentido, há a força do corpo agindo sobre o espírito. Mas não significa que todos esses quadros de dor vão induzir as pessoas a uma depressão. Porque muita gente passa por esses processos de dor e não entram em depressão, né? Então, como ele está dizendo aqui, a mente, né, no sentido do espírito, ele deve ser sempre soberano sobre todas as coisas. Mas existe sim a grande possibilidade da matéria exercer a sua influência sobre o espírito, tá? Vamos agora para o nosso próximo comercial e esperamos aí que os nossos ouvintes não saiam daí. A Rádio Sementes da Boa Nova é mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazei, no Fonte Cristalina, um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos e está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição 580, salas 3 e 4, Centro, Ubatuba. Água é vida, e vida não se desperdiça. Evite molhar as plantas do jardim nas horas mais quentes do dia ou em momentos de muito vento. Parte da água é perdida e não atinge o solo. Prefira o período da manhã e procure molhar a base das plantas, não as folhas. E você pode diminuir ainda mais a perda de água se usar coberturas como folhas ou palhas sobre as porções descobertas do solo. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. E é isso aí, estamos retornando para o terceiro bloco do Fonte Cristalina, que é um programa da Rádio Sementes da Boa Nova. Lembrando aos nossos irmãos que de terça-feira nós temos o programa O Evangelho no Ar, né? Nossas 4 heroínas, né, fizeram aí um belo roteiro, né, para quem está interessado em fazer o Evangelho no lar, quer dizer. E aí então elas estão todas as terças-feiras às 17 horas trazendo aí para as pessoas como realizar o Evangelho no lar, né, gente? Diga-se de passagem, essa é uma época muito apropriada para a gente aumentar aí o Evangelho no lar das nossas casas. Porque a doutrina nos explica, né, nos ensina que esse é um momento da família, é um momento de comunhão, é um momento de energias positivas a ser irradiada pela família, em direção não só ao seu lar, mas àqueles que com eles convivem e também a toda a humanidade. Então, estamos aí vivendo momentos, né, de grandes dificuldades de ordem coletiva, então nada melhor para o ambiente da nossa casa é realizar o chamado Evangelho no lar.
E para quem não sabe, né, como é que se processa, o que é o Evangelho no Lar, então essas 4 heroínas, né, elas decidiram aí realizar um programa chamado Evangelho no Ar, que tem como objetivo ensinar as pessoas a como fazer o Evangelho no lar, tá certo? Então vamos em frente, né? Nós vamos falar da questão 367, que ele cita, né, na questão anterior. É importante a gente dar uma olhadinha quando nessas questões que é citada, para a gente encaixar melhor, vamos dizer assim, o raciocínio que os espíritos querem nos dar, né? E essas informações sempre foram colocadas e anotadas aí por Kardec, né, com seu cuidado particular. A 367 diz o seguinte: unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? E a resposta: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Ele está querendo deixar bem claro aqui, gente, que apesar de nós nos unirmos ao corpo na chamada reencarnação, né, de haver esses elos de união entre o espírito e a matéria, o espírito é sempre soberano, né? O espírito vai sempre conservar os seus atributos naturais, espirituais, né? Independente de estarmos o quê? Conectados com o corpo físico. Tanto é que todas as noites, na verdade, quando o nosso corpo físico dorme, o nosso corpo espiritual se liberta e vai para o mundo espiritual na chamada emancipação da alma, que é esse fenômeno que todos nós vivenciamos todos os dias, né? Não há ninguém neste mundo que não durma, né? Até os animais dormem. Então, nesse sentido, o nosso corpo espiritual aproveita esse momento que o corpo material está lá descansando e ele vai efetivamente viver a vida espiritual, a sua verdadeira vida. Vai ter a relação lá com as pessoas que já estão no plano espiritual e muitas vezes também com as pessoas que estão no plano material, mas estão desprendidas naquele momento. Então fica bem claro que apesar de estarmos num corpo físico, o nosso espírito é sempre soberano. E a 368 é o seguinte: após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena as suas faculdades? E a resposta: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então é lógico, né, gente, que o corpo serve como uma espécie de gaiola, de prisão, né? Ele amortece os nossos sentimentos e as nossas potencialidades espirituais. Então, em vista disso, toda vez que estamos encarnados, nós sofremos uma grande redução das nossas potencialidades espirituais, para que, através dessa redução, nós possamos domar as nossas más tendências. Então é importante que essas potencialidades, nesse momento que estamos encarnados, elas sejam limitadas. Porque se não fosse assim, né, os descontrolados, né, vamos dizer assim, espiritualmente, não teriam a possibilidade de adquirir o reequilíbrio novamente, porque toda vez que eles fossem reencarnar, eles novamente teriam aquele desequilíbrio espiritual, né? Então a matéria serve para o quê? Educar o espírito. O Cid lá de Paraty está dizendo o seguinte: quando um espírito encarna em um corpo frágil ou doente para frear uma agressividade física, por exemplo, que é inerente do espírito, então, Cid, realmente quando um espírito, né, se propõe a reencarnar num corpo deficiente ou num corpo frágil, há por trás ali um objetivo, né? Um objetivo espiritual por trás daquelas limitações. Então, o espírito, ao reencarnar num corpo deficiente, num corpo frágil, né, num corpo limitado, ele está impondo ao seu espírito determinadas limitações e determinadas privações, com objetivos específicos de evolução condicionada àquelas limitações, né? Então, nada é o acaso, né? Então, todo aquele que hoje encarnado está com alguma limitação, com alguma deficiência, né, com alguma restrição, está ele ali passando por uma prova espiritual no tocante a essa limitação, seja, por exemplo, da visão, da audição ou outras limitações
Então essas limitações vão causar no espírito um constrangimento, né? E esse constrangimento ele tem sempre como objetivo o quê? Educação, né? Isso é uma maneira didática que o espírito encontra para educar-se, né? A gente, quando está aqui na matéria, a gente não pensa desse jeito, né? Muitas vezes a gente se revolta por essa limitação que a gente tem, por essa deficiência, né? Por que eu sou assim? Tanta gente tão perfeito, né? Por que eu não consigo ouvir? Por que eu não consigo enxergar? Ao passo que tantas pessoas enxergam, enfim. Então nós estamos ali naquele momento e, na grande maioria das vezes, por nós mesmos criados, impondo essas limitações para o quê? Cuidar do meu espírito, que muitas vezes ainda está doente, necessitando então dessa experiência limitatória para que após então o desencarne ele retome, né, o seu caminho de luz. Então, gente, vamos sempre dar bênçãos, né, a tudo que nos acontece, mesmo com as limitações, porque essas limitações são para a nossa reparação. E por isso que Jesus dizia que melhor seria arrancar um olho, né, do que com o seu olho promover escândalo, né? Então, nesse sentido, sempre há por trás os ensinamentos. Não sei se eu expliquei certinho aí ou se demais, mais ou menos é isso aí que você quis dizer, tá certo? Vamos para a próxima então, que é a 847. Da aberração das faculdades, tira ao homem o livre-arbítrio? E aí a resposta. Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada, por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo, ou o mau rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de quem tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. E daí ele fala para ver a 371 e as seguintes. Cabe um adendo aqui, gente, a palavra idiota que ele usava naquela época era um termo comum, né, para as limitações de ordem especial, né? Então não vamos, né, nesse momento ter esse olhar e essa visão que nós temos hoje para julgar essa palavra que naquela época era perfeitamente aceitável, né? Hoje já não se fala mais isso. Hoje nós falamos em caracteres especiais, né? Então, nesse sentido, quando ele está falando aqui nascer, né, num corpo de um idiota, obviamente ele está falando aí num corpo de um especial, tá certo? Então vamos ter esse cuidado aí em relação a não julgar em relação à palavra, né? E o que é mais importante aqui é o seguinte, né, que realmente quando há casos de restrições, principalmente a nível cerebral, né, onde a pessoa nasce em condição especial em que ela não consegue, né, exteriorizar o seu pensamento, ali é óbvio que o livre-arbítrio está sendo tolhido, né? Mas ele está sendo tolhido ali por uma causa anterior, né? Por um motivo anterior e que gerou para ele consequências. Então ele deixa bem claro, né, que esse problema que ele está sofrendo hoje, muitas vezes numa existência passada ele foi fútil, orgulhoso, né, prepotente, foi déspota, utilizou-se da sua inteligência para, vamos dizer assim, usurpar a liberdade das outras pessoas, ou para agredir, para reprimir, enfim. Então, esse instrumento a qual ele se utilizou de forma errônea, então, num futuro, né, esse instrumento pode vir deficiente para ele receber a lei da ação e reação. Então, quando ele está constrangido com as suas limitações, né, é para o espírito uma prova muito importante. E esse constrangimento, né, que o espírito passa, ele está dizendo que ele tem perfeita consciência, né? Principalmente nos momentos em que o corpo físico adormece. E aí liberta o seu espírito.
Então já temos algumas literaturas a respeito, algumas pessoas já nos falaram pessoalmente, né, que quando elas estão em sonho, elas veem e conseguem estar ali com maior liberdade e reconhecem, né, o constrangimento que elas têm quando elas estão no estado de vigília. Então isso é para o espírito uma prova grande, que se ele aceitar com resignação, com equilíbrio, com serenidade, ele, na próxima oportunidade, ele poderá volver novamente na Terra já com um corpo mais equilibrado, mais perfeito, né? Um abraço aí para Mari Ferreira, que entrou aí na nossa sala de estudo, né? Bom, gente, vamos continuando. Agora ele pede, né, para dar uma olhadinha na questão 371. Então, antes da nossa música, né, vamos colocar aí a questão 371 para a gente poder fechar isso aí. Tem algum fundamento ou pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas, novamente os termos que ele usava naquela época, tá? Vamos relevar, tá certo? Os cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? E aí a resposta, nenhum. Eles trazem almas humanas não raro mais inteligentes do que supontes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que se dispõem para se comunicar da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Então há um preconceito, né, infeliz, né, de muita gente, achando que essas pessoas especiais são ignorantes, são, vamos dizer assim, limitadas e que não têm a condição, né, e às vezes é ao contrário, né? São espíritos brilhantíssimos que tiveram uma capacidade intelectual muito mais avantajada que aquela pessoa que está falando mal, mas que infelizmente utilizaram desses recursos, desse instrumento para o mal. Desculpe. Então, em vista disso, a lei retorna, né, cobrando sempre em relação a causa e efeito, fazendo com que essas pessoas nasçam hoje com limitações. Então não podemos jamais, né, julgar essas pessoas especiais, porque muitas vezes são pessoas que têm aí muito mais capacidade que nós, mas que naquele momento estão sofrendo aí as provações das limitações para continuar o seu processo evolutivo, né? Deus, em sua infinita bondade, jamais faria algo, né, que não tivesse um propósito de luz e de crescimento. Então nós temos que aprender a ler nas entrelinhas. Vamos aí para a nossa música e a gente já retorna, tá certo? Ouvir as areias do tempo, histórias a contar. Passadas que o vento veio mostrar, seguindo inocentes, perdidas na escuridão da noite, lágrimas, sofrimento e dor.
libertar em plena luz. Palavra do amor. Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazei, no Fonte Cristalina, um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos. E está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição 580, salas 3 e 4, Centro, Ubatuba. E essa foi a música Entre a Luz e a Escuridão, do grupo Chave de Luz. Uma das músicas que eu mais gosto deles, né? Lembra bastante o Renascença, enfim. O grupo Chave de Luz é composto pela Caitlin Cut e o Felipe Rico, né? Então vamos aí, quem quiser curtir esse grupo, vá, acessa a internet, eles têm uma página no Facebook, tem um site próprio. E eu tô combinando aí com eles, se Deus quiser, assim que passar essa pandemia aí, essas coisas, de trazer eles aqui para nossa cidade, né? E que já acenaram aí positivamente. Então para nós aí vai ser muito legal, porque um grupo aí com essa qualidade vocal, né? Com essa qualidade musical aqui na nossa cidade, é uma coisa bem interessante para nós aí, para nós espíritas. Então, em breve, se Deus quiser, o grupo Chave de Luz vai estar aqui conosco, né? Dando aí a palhinha aí deles para a nossa cidade, tá certo? Vamos então continuando, né? Nós estamos voltando para o quarto bloco do nosso Fonte Cristalina, que é um programa da Rádio Espírita Sementes da Boa Nova, né? Lembrando aos nossos irmãos que nós tivemos aí agora no começo do mês o lançamento do Abadia de Aragoça, né? Não se esqueça aí, quem se interessar, é só acessar aí o nosso site e fazer aí o seu pedido, que vai ajudar muito a gente nas nossas obras assistenciais. Nós estamos aí, né, apoiando várias famílias aí, principalmente agora nesse momento aí tão carente, né? Então, toda a verba desse livro vai aí para as nossas obras assistenciais, né? Então, vamos aí para a nossa próxima pergunta, que é a 372, né? Que faz parte dos comentários da questão anterior, 847, que a gente já viu, a 371, e agora nós vamos ver a 372, que é importante a gente fazer esse fechamento. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados, né? Como os cretinos e os idiotas? Novamente, vamos relevar aí o termo, tá, gente? E a resposta: os que habitam corpos, né, de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em questão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Existe uma pequena situação que dá uma pálida ideia do que essas pessoas, esses espíritos, sofrem nessas provas, né? São provas duríssimas ao espírito, expiações duras,
mas importantes. Essa pálida ideia vem da seguinte situação, né, que muitos, né, já devem ter passado por isso. Quando estamos ali no determinado momento do nosso sono, né, e de repente a gente está completamente lúcido e não conseguimos mexer, né, os nossos braços, as nossas pernas, e temos o que eles chamam de paralisia do sono. E estamos completamente lúcidos, às vezes uma situação meio de terror, né? Alguém vai nos atacar, alguma coisa, e a gente não consegue se mexer, a gente está consciente, se esforça para saber para tentar mover uma mão, uma perna, né? Mas não conseguimos. Então veja, esse constrangimento dá uma pálida ideia do que esses irmãos, do que esses espíritos sofrem. Porque eles têm a plena consciência do que está acontecendo, mas o instrumento físico não permite que eles se manifestem da mesma forma que nós manifestamos. Então isso é um constrangimento horroroso nesse sentido, né? É uma prova muito dura, né? Uma expiação muito dura. Então faz parte desse processo, né, de resgate passar por esse tipo de provação. Então essa impossibilidade, né, da acessibilidade ao órgão físico é que vai causar a limitação espiritual para o espírito. E, consequentemente, então, isso terá uma resposta espiritual e trará ao espírito um aprendizado, né? Então, nós temos essa pálida ideia com essa pequena situação que eu acabei de falar aqui para vocês, né, da chamada paralisia do sono. Deixa eu só dar uma explicaçãozinha espírita a respeito da paralisia do sono, né? Como todos nós sabemos, nós temos o corpo espiritual e temos o corpo material, não é? Não é isso que Paulo falava nas suas epístolas? Há corpo material e há corpo espiritual. Então o que acontece? Quando estamos no plano espiritual, estamos retornando para o corpo material, há nessa volta um período de adaptação, de encaixe, né? De readaptação, onde o nosso corpo espiritual começa a encaixar-se, né? Vamos dizer assim, molécula a molécula, átomo a átomo, com o corpo físico, né? Então esse processo de volta ao corpo, de readaptação, muitas vezes ele pode acontecer de maneira errada, seja por motivos magnéticos externos a nos influenciar negativamente, né? Ou seja, por motivos nós mesmos criados. Então, quando há um encaixe ainda de forma desapropriada, mas o suficiente para podermos estar com a consciência já, vamos dizer assim, quase que desperta do plano material, mas ainda tendo a acessibilidade do plano espiritual, nós então temos, vamos dizer assim, a plena consciência do que está acontecendo e estamos lembrando isso do cérebro físico, mas o encaixe não foi completo ainda, perispiritualmente falando. E por isso, então, há ainda a impossibilidade de nós termos já a possibilidade de podermos nos movimentar. Então esse encaixe, né, ainda não muito encaixado, pode ocasionar esse processo, seja através por influências magnéticas externas ou por nós mesmos criados pelo nosso desequilíbrio perispiritual magnético, tá certo? Bom, vamos para a próxima questão. Nós já estamos chegando ao fim aí do nosso programa, né? Vamos falar a última questão e aí colocamos a última música e encerramos aí o nosso Fonte Cristalina de hoje. 848. Servirá de escusa os atos reprováveis, o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? E a resposta: não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão, para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Então não há desculpa para aqueles que se embebedam, né? que se viciam, que usam aí de substâncias químicas e de alguma forma isso provoca, né, as várias dificuldades de ordem espiritual e material. E como ele diz aqui, gente, não é
não é desculpa nenhuma isso, né? Isso é um erro voluntário criado pelas suas próprias fraquezas, e ele diz que em vez de cometer uma falta, está cometendo duas. Então há um agravante nesse sentido aí, tá certo? Então nós vamos colocar aí a última música e vamos fazer o nosso encerramento, tá certo? Esperando aí que o pessoal tenha gostado, nós retornamos rapidinho. E essa foi a música, né? Preciso do Seu Amor, do grupo Chave de Luz. Queria agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos que acompanharam a gente aí no Facebook, ao João José Horta aí que entrou também agora há pouco. Um abraço a todas vocês, a todos que estão acompanhando aí a nossa programação, né? Não esquecendo jamais, gente, que Deus é Pai amoroso, que todos os problemas que estamos aqui a passar, eles são temporários, mas eles têm um objetivo. O objetivo é a nossa melhoria, a nossa reforma, a nossa transformação, né? Cada um a sente de um jeito, cada um está passando por esses momentos de uma forma diferenciada, porque cada um tem um resgate especial. Cada criatura é única, né? Cada criatura é individualizada.
mas todas elas são filhas de um Pai amoroso, que ama indistintamente a cada um de nós. Portanto, neste momento, vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre Jesus, por todas as oportunidades que a vida nos dá, por todas as bênçãos que estamos a receber diariamente, pelo ar que respiramos, pela comida que nos chega à mesa, pelo teto que nos abriga, pelo um cobertor que nos aquece. Quantos irmãos não têm essa possibilidade? Quantos irmãos não possuem um chuveiro a banhar-se? Mestre Jesus, obrigado pelo Evangelho que Tu nos destes, as Suas lições imorredoras que ficam fundo em nossos corações, principalmente nesses momentos de dificuldade, nesses momentos em que podemos nos apegar a Ti, através dos Vossos exemplos, principalmente no momento final do Vosso apostolado, onde fostes pregado numa cruz infamante. Mesmo assim destes o exemplo final, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que a vossa infinita bondade recaia sobre nós. Abençoa, Mestre Jesus, aqueles que neste momento sofrem num leito de hospital, aqueles que neste momento já se encontram no plano espiritual, aos parentes que perderam os seus entes amados, que os seus corações sejam confortados. Mestre Jesus, dai força àquele que passa pela provação, dai coragem para aquele que não desista no momento da dificuldade. Colocai no coração do homem a compaixão e a caridade. Permita, Mestre Jesus, que o nosso dia seja repleto de luz e de esperança, e que cada momento do nosso viver seja a exemplificação que Tu nos destes. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, e que possamos estar juntos no próximo Fonte Cristalina. Vão em paz, que possamos estar cada vez mais ligados. Agradeço aí a audiência, a oportunidade de estarmos juntos. Que assim seja, graças a Deus.